Conecta Entrevista. A nossa convidada do programa de hoje é a fonoaudióloga e psicopedagoga Carolina Scusiato. Carolina é especialista na área de surdez e mestre em educação e vai conversar com a gente sobre o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez. Boa noite, Carolina, seja muito bem-vinda. Boa noite, agradeço o convite e a oportunidade. Boa noite a todos os ouvintes. Então, para a gente começar já, vamos relacionar com essa enquete. A maioria dos entrevistados falaram sobre os sons, evitar muitos barulhos. Uma curiosidade que eu acho que eu vou matar, tanto minha como de muitas pessoas, o fone de ouvido, ele é realmente prejudicial à nossa audição? Sim, o fone de ouvido é prejudicial, especialmente se a intensidade do som for acima de 85 decibéis, se for muito alto e se for por um tempo prolongado. Também traumas acústicos, né? Tá com o fone de ouvido e de repente dá um som muito forte, pode trazer uma lesão para as células ciliadas, que são as células responsáveis pela nossa audição, e sim podem trazer esse prejuízo. Os fones intra-auriculares, que são aqueles que ficam lá dentro do ouvido, né? Agora tem os sem fio, todo mundo usa, andando na rua e tal, são mais prejudiciais ainda, porque o som ele chega de uma forma mais direta à nossa cóclea, né? E aí as consequências elas podem ser mais graves, sim. E para quem não sabe, e lembrando que é muito importante saber também, quais são os primeiros sintomas que uma pessoa sente quando ela está desenvolvendo a surdez? Inicialmente, a gente não percebe que está ficando surdo. Quando a gente percebe, a perda já está um pouco mais agravada, tá? Então, quando a gente está necessitando aumentar o volume da televisão, quando tu está num lugar com ruído e tu já não está conseguindo escutar aquilo que as pessoas dizem, ou tem muitas pessoas conversando e tu precisa olhar muito para a boca da pessoa que está conversando com você, porque a pista auditiva já não é mais suficiente. Zumbido no ouvido, né? Isso é uma queixa muito comum, está relacionado às perdas auditivas. Então, esses sinais de que esse mundo sonoro está acontecendo para mim de uma forma diferente, às vezes os pacientes chegam e dizem assim, eu estou sentindo que o meu ouvido está abafado, né? Tudo isso são sinais e sintomas. Para as pessoas mais velhas, o isolamento social, né? Acabam não participando das conversas, ficam mais em silêncio de uma hora para outra, né? Ou vai diminuindo essa interação social. Então, tudo isso são sinais e sintomas, né? E a gente tem as perdas auditivas que elas são reversíveis e temporárias, que aí sim a gente pode ter dor, pode ter febre, mas durante esses períodos se tem 40% de perda dos sinais sonoros, né? Então, a gente precisa ficar atento. E para as pessoas que estão tendo esses sintomas, o que é indicado fazer? Procurar um médico? Sim. Sempre a gente inicia essa busca procurando um médico especialista em saúde auditiva, que é o médico da especialidade de otorrinolaringologia. Essa pessoa vai fazer uma avaliação de como que está toda a parte orgânica, então vai olhar toda a orelha, a nossa orelha é dividida em 3 partes, é necessário fazer esse exame e vai encaminhar então o paciente, a pessoa, enfim, para uma avaliação auditiva, que se chama audiometria tonal e vocal. Geralmente são 2 exames que se fazem e também se faz um outro exame para ver como é que está funcionando essa parte mais interna. E esse exame vai verificar se estamos ouvindo e quanto estamos ouvindo. E é essa audiometria, então, que é feita para, digamos assim, ver o nível de surdez que a pessoa tá, é pela audiometria mesmo? Pela audiometria. Existem outros exames se o paciente não consegue responder, porque ele é um exame que depende da resposta do paciente. O paciente escuta um som e levanta a mão avisando se está ouvindo ou não. Se a pessoa não tem condições de responder, existem outros exames que podem verificar o grau de surdez sem ser somente pela audiometria. Crianças pequenas também não respondem, né? Sim. A gente também precisa fazer outros tipos de avaliação. E esses exames também são realizados para entrar em empresas também, né? Sim,
todas as empresas precisam fazer um controle, porque é um dos lugares onde mais acontecem perdas auditivas, né? São chamadas de PAIR, perda auditiva induzida por ruído. Então, lembram que eu falei inicialmente dos 85 decibéis. Se passarmos de 85 decibéis e mais de 8 horas por dia, a nossa orelha já está recebendo estímulos que vão trazer prejuízos. Então, a gente precisa sim ter esse cuidado com os ruídos. Existem aplicativos que nos ajudam a sinalizar se o lugar onde a gente está com um ruído acima do normal ou não. A gente trabalha muito isso com as crianças em sala de aula, geralmente está acima de 85 com crianças, né? O uso dos equipamentos de proteção individual, achei muito interessante a pessoa que contribuiu aqui com o nosso programa a trazer a importância. Por muito tempo eu trabalhei em empresas e quem usava o EPI era o pescoço e não a orelha. Bastante então, ainda, né? O protetor auricular precisa ficar na orelha, alojado o tempo todo, enquanto a gente está exposto ao ruído. É uma grande forma de prevenção à perda auditiva. E se a doença possui tratamento, qual é o tratamento que é Vai feito? depender da localização nessas 3 partes da orelha que eu comentei com vocês, tá? Se acontecer na parte externa ou na parte média, vai ser tratado com medicação ou às vezes com cirurgia e é reversível. Porém, se acontecer na parte interna da orelha e no nervo auditivo, é irreversível. E aí vão ter que ser utilizadas próteses, aí podem se utilizar próteses auditivas. Crianças que nascem com surdez, especialmente com surdez profunda, existe um outro mecanismo que é chamado de implante coclear. E aí são colocados eletrodos na parte interna da orelha que substituem as células. E depois disso a criança precisa de muito treino para poder desenvolver o processamento da informação auditiva. E o que é mais comum? Uma criança, ela nascer surda ou desenvolver a doença ao longo da vida? Olha só, de 1 a 3 bebês a cada 1000 bebês nascem com problemas auditivos. A última pesquisa da Organização Mundial de Saúde diz que 10% da população mundial tem problemas auditivos. Isso significa 28 milhões de pessoas. Tá bem? 50% é de causa genética, então a gente não tem uma maioria, né? Sim. Nós temos aí meio a meio, né? O acompanhamento médico, então, sempre contribuiu para a gente ter um diagnóstico precoce. Muito. Isso também acontece na questão da surdez. Quanto mais cedo descobrir que a criança tem algum problema, até mesmo o adulto, isso contribui no tratamento? Com certeza. Desde a gestação já é possível a gente ir monitorando a questão da saúde auditiva, porque a partir da 21ª semana de gestação, o bebê já escuta os sons. Então, existem testes que se fazem na barriga da mãe, colocando sons para verificar a resposta do bebê, né? Tanto que a gente escuta as mães dizerem, eu falo com ele, ele responde, tudo isso. Ou aquela cena, né, de todo mundo que o bebê nasce lá chorando e quando escuta a voz da mãe ou do pai já para, porque percebe isso, né? Até saiu uma pesquisa esse ano de alguns bebês que foram colocados numa sala e foi retirada a mãe e colocaram na sala do lado por um barulho do coração da mãe. E eles estavam desorganizados, quando escutaram o coração da mãe pararam de chorar. É muito legal. Então, é possível sim fazer a detecção muito cedo, tanto os sinais na gestação e confirmação ao nascimento através do teste da orelhinha, que é um teste obrigatório hoje nos hospitais do SUS, onde já se faz a detecção precoce e a intervenção precoce também, porque quanto antes iniciarem as intervenções, menos prejuízos no desenvolvimento as crianças terão. Então, a criança não sai do hospital sem fazer o teste da orelhinha, né? Oferecido pelo SUS. Dos hospitais públicos não sai sem fazer o teste da orelhinha. Todos precisam fazer. E como que o teste do pezinho. É igual. E muito importante também. Nossa. E como que é o acompanhamento da família quando descobre que a criança tem algum problema auditivo ou até mesmo já a surdez diagnosticada? Como que é esse tratamento? Geralmente é bastante difícil, né? Essa compreensão de como que isso funciona. Mas a primeira intervenção é sempre o encaminhamento para a intervenção fonoaudiológica. Vai depender do grau da surdez, do tipo da surdez, para saber se essa criança é candidata a colocar prótese, a colocar implante, independente de qualquer tipo de surdez ou de qualquer tipo de intervenção. Ela também pode ser exposta à língua brasileira de sinais, que as crianças com surdez profunda se beneficiam muito, né?
é necessário que essa intervenção aconteça cada vez mais cedo e de uma forma muito intensiva e que a família participe junto. Então, vai existir um processo de negação inicial, mas a família que abraça e que realmente pega junto nesse sentido com os profissionais, com a escola, enfim, as crianças têm resultados muito bons no desenvolvimento. Uhum. E existe alguma coisa, alguma dica que tu possa dar que evite, talvez, a surdez ao longo da vida, ou que, não digo nem surdez, mas a diminuição da audição? Alguma dica? Bom, existem estudos hoje que mostram que a qualidade da nossa alimentação já interfere no desenvolvimento auditivo. Então, todos esses alimentos que possuem cálcio ajudam nessa prevenção de perdas auditivas, né? E disso que pode estar acontecendo. Existem medicamentos que a gente chama de ototóxicos e que causam surdez, então é necessário ficar atento. Existem alguns quadros infecciosos também que podem causar surdez, então é necessário ficar atento também. Se passou por algum tipo de infecção, fazer exames depois para ver se não ficou com esse tipo de alteração. Porque quanto mais tempo fica, mais gradativo é o aumento da perda auditiva. Então, isso pode, né, trazer prejuízos bem grandes a longo prazo, né? Na gestação, a gente tem a questão das infecções da rubéola, do citomegalovírus, da toxoplasmose. Então, as gestantes precisam ter bastante cuidado, né? Para não estar adquirindo esse tipo de vírus. Então, tem vários cuidados em relação à saúde que as ginecologistas sempre estão orientando para que se possa prevenir essas questões. Uhum. Então, muito obrigada pela tua presença e disponibilidade, Caroline. Com certeza é muito importante a gente abordar sobre esse tipo de assunto.